A gente vai conversar com a doutora Isabel e com o Rodrigo sobre cremes. Como que a gente guarda, se pode usar vencido, porque às vezes a gente quer, né, dar uma enganada. Tudo bem, Isabel? Tudo bem. Tudo. Oi, Rodrigo, que bom te Tudo receber bom, de novo. Bom te ver de novo. Igualmente. Às vezes a gente quer dar uma enganadinha, né? Dá um jeitinho. Venceu, mas a gente põe ali um olhinho e usa. Não pode? Acho que não. Eita. Aquela coisa que a gente... É o apego, né? Você tem um apego. Você compra o creme, ele é caro, aí você fala assim, ai, mas ele foi tão caro, eu vou guardar, vou passar um negocinho, vou passar o dedo. Será que você pode fazer isso, passar o dedo? E é sobre isso que a gente vai bater um papo. Então vamos lá. Por isso que o Rô tá aqui para mostrar exatamente o que acontece. Agora, vamos lá. Vamos começar pelo uso, Ria. Tá. Então, peguei o meu potinho, tá? E o que geralmente as pessoas fazem? Vou pegar esse daqui, tá? Ó, peguei, abri. Isso aqui são só embalagens, tá, gente? Abri. Agora você em casa vai falar pra mim, qual é a sua primeira atitude? Vou passar o meu creminho. Eu vou, sem querer, o que a gente faz? Dedinho. Não pode. Não pode. E aí, pra mostrar pra vocês em casa o porquê não pode, Ri, nós trouxemos uma surpresa. Ai, que legal. O Rô trouxe algumas plaquinhas para mostrar para vocês o porquê você não pode. Deixa eu só acrescentar, o Rodrigo é cientista cosmético. Isso. Então você estuda isso? Isso, sou químico farmacêutico, especialista em desenvolvimento de cosméticos. Eu desenvolvo toda essa parte de cosméticos, produção e envase desses produtos. Então você conhece a fundo. Desde a matéria-prima até o produto final. Tá, então quer dizer, não tem escapatória, Você viu, né? né? Se ele fala que não, é não. Não é não. E aí, olha que interessante. Essas 3 placas que nós trouxemos é o seguinte. Esta plaquinha aqui, o Rodrigo vai contar o que tem aqui dentro, tá? Ó, Rô. Regina, isso aqui é um produto contaminado, né? Ou seja, é um creme, que esse creme estava, por exemplo, num banheiro, tá? Aberto. Aqui tá ótimo, tá. Pra gente poder ver. Destampado. Tá. E o que aconteceu? Aqui eu tenho um crescimento de bactérias. Então, esses pontinhos são bactérias. Esses pontinhos são bactérias. Exatamente. Eu vou mostrar para você que a gente fez uma análise Quero ver. das mãos de uma pessoa. Então, Tá. a pessoa foi ao banheiro, ela lavou as mãos, saiu e a gente fez essa análise. Quero mostrar para você o crescimento das bactérias. Mas a mão não estava lavada, Rodrigo? A mão estava lavada, mas a mão não estava sanitizada, aqui, ó, não estava com álcool 70. Aqui pra gente ver, tá vendo? Isso. Essa Então, daqui tem isso aqui- menos do que essa. Isso. Credo. Isso aqui são crescimentos de bactérias e aqui são crescimentos de fungos e leveduras. O que acontece? Na mão lavada? Na mão lavada. Então, a mão não foi 100% lavada adequado, né? Então, hoje existem técnicas para você lavar e sanitizar essa mão. Como que lava a Ou mão? seja, existe uma técnica toda do Ministério da Saúde que determina que você precisa lavar com Eu vou te mostrar detergente. como eu lavo e você me diz se está certo ou se está Isso. errado, que eu lavo aqui todos os dias. Coloco o detergente aqui, faço assim, assim, e aí enxagou, pronto. Perfeito, só faltou você lavar os pulsos. Ah, eu não lavo mesmo. Isso, então você tem que lavar bem. Mas é uma coisa rápida que É uma eu faço. coisa rápida. Eu faço assim, assim, assim Isso, e no tal. seu banheiro. E o ideal é que você foi ao banheiro, passe um álcool gel nas mãos. Além de lavar? Você garante que você acaba matando essas bactérias. Então, Porque- quando isso daqui se formou, o que aconteceu? O sabonete estava contaminado, a pessoa não lavou direito, como é que foi? Isso. O que acontece, Regina, é que na verdade assim, a gente já tem bactérias já nas tem. nossas mãos, É. certo? Então, na verdade, se eu não lavo muito bem a minha mão, eu vou num banheiro, né? Eu tenho contato com alguns objetos, eu acabo levando isso para o meu cosmético. Apesar de que o meu produto cosmético, ele já contém um conservante. Então. Isso aqui é uma análise, o que eu fiz aqui? Aqui tem um meio de cultura que a gente chama, ou seja, a comida para a bactéria. Isso aqui tá verde. É o lugar que é fundo. perfeito para a bactéria crescer. Então, o que eu fiz? Eu só analisei para ver se as bactérias, se tinha bactéria ou não na mão da pessoa. Isso não quer dizer que vai crescer no meu produto, porque quando a gente diz... Estava na mão. Estava na mão. Tava na mão. Aquele lá tava no creme. Aquela Esse grandona. produto aqui estava no creme. Esse estava no creme. Isso já inviabiliza o uso do creme? Tem que jogar fora. Mentira. Sim. Tem que jogar fora. Isso. Esse daqui é Tá? o da mão. Mas isso aqui vai Aquele do aparecer, creme. por exemplo, isso aqui foi feita uma análise microbiológica. Só ressaltar, Bel, que isso aqui foi pego, o creme, foi colocado na comida que a bactéria precisa para crescer. Sim, pra gente conseguir ver a Isso, bactéria. para a gente conseguir ver a bactéria. Gente, Exatamente. você já imaginou se é o começo do creme? Por isso que a gente não pode colocar o dedo direto no creme.
usa a espatulinha que vem. Espátula, um cotonete. Aí, olha que interessante, as pessoas às vezes falam assim, olha, mas nós temos realmente bactérias, fungos, que vivem com a gente, tá? O que a gente é amigo. Alguns são benéficos, Eles né, são Bel? até benéficos, alguns. Só que eis a questão que até a gente bateu um papo sobre a dermatite seborreica daquele dia, o que que acontece? Aquele fungo vive com você. Se você tem algum desequilíbrio hormonal, né, por estresse, alguma coisa assim, desequilibrou, ele faz o quê? Ele prolifera. Porque ele está no meio adequado. E se eu dividir maquiagem com alguém? Batom nem pensar, né? Com certeza. Batom, ele é um produto que ele não tem água, né? A gente fala que na parte química, para crescimento microbiano, precisa ter água. Porém, você acaba passando doenças. Exatamente. Saliva. Pincel de maquiagem. Por exemplo, o maquiador faz a maquiagem nela, em mim e você, com o mesmo pincel. Precisa sanitizar ele. Hoje existem produtos próprios para limpeza de pincel. O que é sanitizar? Limpar. Sanitizar é Mas limpar, matar as bactérias. Como? Né? Com álcool 70, com soluções que inibem o crescimento. Hoje existem produtos específicos para limpeza. Então, assim, se eu usei um pincel na Isabel e vou te maquiar, esse pincel, a hora que eu coloco álcool, ele precisa ficar parado, porque esse álcool tem que secar. Você faz a limpeza, ele seca rápido, Ele né? seca rápido. Esses produtos são Seca voláteis, rapidinho. eles evaporam bem rapidamente. Tá. Você passa e existe o produto pronto, tá? As pessoas podem estar assim, tem. Você vai na farmácia ou vai que ótimo. em locais de maquiagem e fala, olha, eu queria aquele produto para limpar os meus pincéis. Até existe técnica, lógico, que você pode fazer em casa de limpeza do pincel. Mas você pode, assim, tô trabalhando, você pode sanitizar, porque existe isso, tá? E aí, até uma coisa interessante, porque as pessoas falam assim, perdi a minha... Espátula. Perdi. Perdi. Né? Por quê? Porque veio uma espátula no meu creme. Olha, aí o que eu fiquei pensando? Eu falei, bom, essa espátula, veio uma, não veio? Sim. Eu vou inviabilizar meu creme? Não, sabe o que você pode fazer? Sabe aquelas colherzinhas que você compra pra festinha? Você pode comprar um monte, custa baratinho, olha. E vale a pena. E vale a pena. Preserva o seu produto. Pois é. E aí você vai falar, como eu vou limpar? Você pode pegar, tem lá um álcool 70, um clorexidine aquoso, qualquer substância, né, que limpa, você pode comprar. Olha, eu queria uma coisa para um álcool gel. Você passa e vai lá no seu creminho e tira. Então, quer dizer, você não precisa ficar refém de, perdi a minha espátula. Pega a colherzinha, eu mesmo comprei um monte de colherzinha. Ó. Mas, por exemplo, veio uma espátula, eu uso. Depois que eu usei, eu tenho que higienizar? A cada usada. Faço tudo errado. Sim. Por quê? Porque ela vai ficar lá. E depende de onde você vai guardar. Banheiro Onde a úmido. gente guarda, banheiro úmido. Exatamente. E aí esse é o nosso outro comentário. Eita. Como é que você guarda o seu creme? Já aprendemos que não podemos colocar a mão porque pode contaminar. Então, eu até trouxe aqui umas plaquinhas, depois a gente monta para vocês verem, manipulação, manipulei e contaminei. Já estou montando aqui a minha plaquinha, tá? Tá. Agora, a nossa dica é o seguinte. E detalhe, tá? Existem vários tipos de embalagem, tá? Isso é muito importante porque, vou deixar vou mostrar, mas olha, existe esse tipo de embalagem. Então, evita ficar encostando, né, no frasco, porque às vezes as pessoas fazem assim. Eu já fiz, tá, gente? Então, todo mundo erra. Eu acho que é legal mostrar que nós somos humanos, tá? Uma vez eu fui passar e... tô com pressa, peraí. Sim, Tá. olha, minha atitude foi essa. Aí eu deixei aqui, eu falei, tá bom. Entendeu? Eu comprei uma loçãozinha, que eu não vou falar, mas caríssimo, que veio no negócio assim. Eu ainda pensei, falei, nossa, é tão caro que vem em conta-gotas. Para usar pouquinho. Pra usar bem pouquinho, eu uso bem pouquinho. Quer dizer, também é uma questão de higiene. Sim, com certeza. Explique, você não tem por tanto favor. contato. O jeito certo de usar. Essa aqui, na verdade, é você ter contato com a sua pele, não encostar ela na pele e guardar novamente. Não encostar. Porém, existem embalagens hoje no mercado que são embalagens já desenvolvidas para não ter contato com o creme. Por exemplo, essa embalagem aqui, você aperta ela, já sai a quantidade certa de creme e você não tem contato com o creme que está lá dentro. Não entra ar, não tem contato nenhum. Mas aí o creme vai ficar mais caro ainda, porque essa embalagem deve ser caríssima. Nossa, cara. Tem essa aqui também, Essa é outra. Essa que também. você não entra em contato, ainda tem uma tampinha. Mas essa eles já fazem de plástico. Eu também tenho uns produtos que eu passo no rosto. Você não tem contato nenhum. Mas essa embalagem, só a embalagem vai encarecer o produto. Mas sabe que normalmente hoje as farmácias, principalmente as farmácias de manipulação, né, Bel? Já estão utilizando embalagens assim, porque você controla Isso mesmo. esse contato direto com o produto. Quer dizer, é caro, mas vale a pena, porque Mas você não vale a perde o pena. creme. Mas vale a Exatamente, pena. olha, esse é um outro modelo. É, E existem dois. N modelos. Até trouxe um muito interessante que algumas farmácias têm, que é o seguinte,
aqui está o creme, ó, o cremezinho vem aqui, né? E aí, vem junto com a embalagem um aparelhinho que faz massagem. Ai, que gostoso isso. Uma delícia, né? Então, assim, por que eu trouxe essa embalagem? Porque às vezes em casa você vai falar assim, nossa, você quer mexer? Pode ir, fica à vontade. Nossa, mas eu tenho um creme aqui que eu uso com massageador, tá? Olha como ele anda. Tá vendo? Olha. É massageador mesmo, ó. Ele ajuda o produto a permear melhor, né? Pois é, só que como que você vai utilizar? O ideal disso é, passei o creme, né? Tirei o creme, limpo essa superfície. Com álcool 70 com e álcool tal. 70, com clorexidina aquosa e passo. Depois que eu acabei, limpo novamente, né? E guardo. Então, você tem como... Existem métodos simples que você vai falar, mas são coisas simples que você pode começar a fazer para não contaminar tanto. E aí agora nós vamos para a questão da umidade, né? De onde você guarda, gente? Aonde você guarda o seu produto? Banheiro. Banheiro. Quase sempre. Lembra que a gente falou no programa passado sobre guardar maquiagem no banheiro? Lembro. Que a maquiagem absorve a umidade? Lembro. Então é a mesma coisa para os cremes. O local adequado para guardar um creme é um local seco e arejado. Então na gaveta do seu quarto, no seu closet, é o melhor local para guardar. Sempre deixar ele protegido da luz e protegido da umidade. Tá. Porque o sol, ó, vamos supor que eu coloque na janelinha, perto no banheiro, tem o meu balcãozinho, tá perto da janela, passa o solzinho. O sol, muitas vezes, oxida. Então, altera, não errou. O que é oxidação? Né? Oxidação é uma reação química. Por exemplo, quando eu deixo um perfume muito tempo no sol, não muda o cheiro dele? Muda, e a aparência não muda também. A cor dele. Isso acontece também com os cremes. Mas então, no caso do perfume, eu consigo ver porque a coloração mudou. Uhum. E às vezes o cheiro também. E o creme, porque a coloração não muda e às vezes o cheiro também não muda. O que acontece, Regina? Vou te mostrar agora aqui. Por favor. Esse é um creme de mercado. O que aconteceu com esse creme? Ele está separado. Peraí. Isso é bacana mostrar? Aqui, ó. Isso. E tá dentro da validade, Está dentro da validade. Vou te mostrar aqui que ele está dentro da validade aqui atrás. Ó. Deixa eu ver que eu não consegui. Ah, ele misturou o óleo do creme. Então, Ele na verdade, separou. Mas o né? cheiro não mudou. O cheiro não mudou. Eu não posso fazer tchu-tchu-tchu e passar. Não, porque é uma emulsão. Né? Para você entender, é uma emulsão. Por exemplo, quando a gente está fazendo uma maionese, sabe que a gente coloca o óleo no ovo? Essa cozinha também, É o né? mesmo princípio. Então, na verdade, aconteceu, separou. E se você verificar, esse é um produto com fator de proteção solar. Ah, Então, se aconteceu isso, quando você for utilizar esse produto, ele já não tem mais aquele fator de proteção que está no rótulo. tudo bem, mas ele pode fazer mal para minha pele? Pode. Pode. Isso nós chamamos de separar fases. Então, quer dizer, o seu creme, esse é um creme que está dentro da validade, foi mal conservado, tá? E mesmo dentro da validade, ele separou a fase. Os componentes separaram. Então, você consegue ver, como você mesmo comentou, não mudou o cheiro. Posso continuar utilizando? Não. Então, não faça isso. Por quê? Porque se separou a fase, eu desestabilizei. Não tá aquela maionese boazinha. Sabe quando a maionese desanda? Exatamente isso. Quando a sua maionese desanda, você come a maionese? Não. Isso acaba Então, por isso. impactando também diminuição do FPS, caso tenha Fator de proteção fator de solar? proteção solar. E um produto anti-rugas, né? Já não vai ter mais essa ação, porque ele oxidou, ele não é mais estável. Tá. Tá? Então, realmente, descarta. E aí, Tem alguma coisa de muito curioso aqui que a gente Tem. precisa encerrar essa parte? vamos lá. Vou deixar duas coisas importantes. Quando o farmacêutico e o PhD, eles fazem o quê? Fazem um protetor solar. Quando você vê o FPS 50, isso foi feito sobre um estudo. E um estudo que em quantidade, então eles pegam lá, vamos supor, um exemplo, 1 grama e faz o teste naquela 1 grama. Aquilo ali tem um FPS 50. Então existe a orientação da quantidade que você deve passar daquele produto para que você tenha essa proteção solar, tá? E o que é importante, se você mistura, que hoje é o que as pessoas têm feito, então assim, diluir protetor solar. Porque as pessoas estão passando, pega o protetor e põe um creminho. Eu posso fazer isso? Não. Nunca. Por quê? Porque eu estou diluindo o fator de proteção solar. E a outra dica muito importante é o seguinte. Quando um creme é feito, ele é feito para aquela finalidade, tá? Então, o que é importante? A ordem dos cremes. Porque se você usar o creme na ordem errada, ele não tem o efeito esperado.
Então, hoje eu vou deixar para vocês, eu fiz essa plaquinha, tá? E vou deixar para vocês a dica, ó. Qual é a ordem do meu creme para que, quando ele foi, pro que ele foi desenvolvido e que eles desenvolveram? Eu vou lavar meu rostinho, tá? Algumas pessoas utilizam tônico ou não, então eu vou passar o meu tônico. Aí eu não botei cremes, eu não fui direcionada para cremes porque a gente está falando de uma forma geral, tá? Aí, meu creme do dia, tá? Tanto na pálpebra quanto no rosto, no pescoço. Depois do meu creme ou do meu hidratante, eu vou usar o meu protetor solar e, por último, a minha maquiagem. Então assim, tá bom, não pode diluir o protetor solar, isso não se faz porque a gente está diminuindo o fator de proteção. Mas se eu pego um fator de proteção 50, diluo um pouquinho, passo, não continua sendo 30? Mas você nunca vai saber a quantidade que chegou. Mas não inutiliza. Inutiliza. O ideal, porque fator de proteção solar é uma coisa muito importante, né? E se você mexe na fórmula, você acaba não tendo mais essa estabilidade do desenvolvimento. O ideal é não diluir filtro solar. Mas pode empipocar a pele, pode trazer algum prejuízo? Pode, depende do que você for utilizar como diluente também. Perfeito. Depende do que você vai colocar lá, entendeu? Tá. O diluente que ele está falando é o que você vai misturar. Não pode mesmo. Não pode. Não pode mesmo. Não pode. Protetor solar. E também no próximo programa a gente vai falar sobre diluir maquiagem também, que não pode. Não pode. Não pode colocar um pouquinho de colírio no rímel? Não pode. Não pode. Não pode. Soro fisiológico. Soro fisiológico no Não rímel? pode. Ai, Não meu pode. Deus. Não pode. Oi, agora, quando a gente não tem a informação, a gente faz sem medo. Quando a gente tem a informação, aí Faz sabendo, muda. né? Não, aí não pode fazer, né? Eu volto a encontrar com vocês, Combinado. então. Vamos continuar falando sobre cremes, sobre a maneira correta de armazenar os cremes, o que a gente não pode fazer com os cremes. E olha, isso é em dupla hoje, que é pra gente não voltar pra casa. Você viu, né? Eu não voltar pra casa e você não ficar na sua casa sem todos os esclarecimentos. Vamos lá. Vamos lá, continuando. Então a gente vai saber o que é mito e verdade a respeito de cuidar. Não, perguntas. A Paula, de casa, que mandou a pergunta pra gente. Posso guardar os cremes para a área dos olhos dentro da geladeira? Ouvi falar que o hidratante gelado é mais potente para evitar olheiras. Eu já ouvi isso também, Paula. Então, Paula, toma só cuidado porque existem cremes que são feitos para serem guardados na geladeira. E existem cremes que não são feitos para serem guardados na geladeira. Então não sou eu que decido. Depende muito do princípio ativo, ou seja, do que vai fazer o efeito no creme. Alguns cremes necessitam de geladeira, outros não. E aí isso está na embalagem? Está na embalagem, sempre vem manter em geladeira. Manter em geladeira. Então, cuidado, porque o que você pode fazer pode te prejudicar. Você quer melhorar um pouquinho a olheira? Você faz aquele chazinho de camomila. Aí sim, você pode pegar ele natural, chazinho de camomila natural, botar na geladeira, gela um pouquinho e coloca. É natural. Não que o efeito gelado vá fazer mal, né, Regina? Ele vai ajudar também, porque é refrescante, mas... Mas o problema é o princípio ativo. É o princípio ativo. Mais uma pergunta, então, da Sueli. Comprei um creme hidratante noturno, mas achei a textura dele um pouco densa. Posso colocar um pouquinho de água termal para deixá-lo mais fino? Quem nunca, né, Sueli? Sueli, obrigada. Sueli. Tá muito grosso, a gente vai... Não, e olha, eu vi que ela realmente... Sueli, obrigada pelo carinho, ela ainda perguntou se ela podia botar água termal. Olha que ela tá super antenada. Sueli, obrigada pelo carinho. Mas não, é o que justamente o Rodrigo estava falando. Quando eles desenvolvem uma fórmula, né, eu falo eles porque o Rodrigo é farmacêutico e faz isso, ele desenvolve essas fórmulas, esse material. Quando eles fazem isso, a quantidade de água, principalmente água, tá? A quantidade de água que está no creme já foi posta para isso, não é, Rô? Ou seja, eu tenho uma determinada quantidade do conservante, que não vai evitar que cresça nenhum micro-organismo, adequada para aquela quantidade de água. Quando eu coloco mais água lá no meu creme, além de separar ele, o que pode acontecer? Contaminação. Porque eu vou diluir esse conservante, ou seja, eu vou deixar ele mais fraco. Aí inutiliza o creme. Inutiliza Exatamente. o creme. E a probabilidade de você ter a contaminação por aqueles bichinhos que a gente colocou... A gente já viu que a gente tem nas mãos, né? Se a gente não faz a higiene adequada, então deixa o creme mais... Então, Su, não pode. Eu gostei da água termal, mas não pode. A água termal, você utiliza ela no rosto antes e passa o seu creme depois. Mais uma pergunta enviada pela Giciele. É verdade que não se pode colocar a mão no creme? Deve-se utilizar espátula de plástico apenas? Giciele, isso daqui nós falamos anteriormente, tá? Não precisa ser necessariamente a de plástico, mas você sempre tem que limpar, tá? Então faz a descontaminação com algum produto, como a gente explicou anteriormente, e aí você pode utilizar. Esse é o ideal, para não colocar nas mãos. Mais uma pergunta enviada pela Laís.
É normal alguns cremes anti-rugas ficarem com um aspecto alaranjado por dentro da tampa quando a sobra do produto... Ah, é verdade. Ótima pergunta. Fica uma casquinha, Fica uma... endurecidinho na cor alaranjada. Laís, obrigada pelo carinho. Rô, pode explicar? Laís, ótima pergunta. O que isso indica? Que o produto está ressecado. Ou seja, a água que tinha no creme acabou evaporando e forma essa película, porque um creme tem várias matérias-primas que formam isso. Então, realmente, se ele ficou laranja, é porque o produto não está como foi desenvolvido. E precisa jogar fora? Na verdade, se esse aspecto for só na tampa e for só na parte de fechar, você pode limpar e jogar fora. Mas se o creme todo é branco e ficou laranja, houve um problema que foi a oxidação que a gente falou. Então, se for só na tampa limpa, continua usando o Sem creme. problema. Agora, se for nele Nele todo todo aí, é um problema. Ele é um problema. Mais uma pergunta e quem manda é a Jéssica. Uso creme que é vendido em refil. O fato de eu ter que passar o produto para outra embalagem pode fazer com que ele perca sua eficácia? Jéssica, obrigada pelo carinho. Assim, se ele foi feito em refil, né, o Rô vai falar até melhor do que eu, porque eles é que desenvolvem. Eu entendo que não tenha problema, mas se você... Não tem problema, porque na verdade o refil, quando você compra o refil, ele não vem a embalagem toda, mas a embalagem que encaixa, você acaba não tirando, né? Eu não sei se no caso dela, ela quer tirar de uma embalagem e passar para uma outra que não seja do mesmo produto. Ah, não pode? Não, na verdade pode. Ah, você porque eu tem que tomar os devidos cuidados com a mão, né? Porque na verdade usar uma espátula, então, ter as mãos limpas... O problema é a mão. Se sai da embalagem do refil direto para outra e está limpa, tudo bem. Regina, hoje a gente sai, a gente pega ônibus, a gente vai no nosso carro, né? A gente encosta em vários lugares que a gente não sabe se está limpo, né? Pega cada coisa. Então isso pode trazer isso para tua mão, você pode acabar passando isso para o teu creme. Mas, ô Rodrigo, e vamos supor assim, tem um finzinho, Sim. mas está difícil de sair na embalagem. Aí a gente quer pôr o refil para completar e tal. Pode misturar o creme velho então, com muitos o novo? refis, você não precisa entrar em contato com o produto. Não, mas então, quando eu faço isso, tem um finzinho na embalagem velha, só que eu quero preencher. Coloco o refil, já misturo com esse que já estava com o lá. restinho que está lá. Regina, o ideal é que não se faça. Pode me dar bronca, Rodrigo. Porque você vai acabar misturando dois produtos diferentes. Mas se você tomar os devidos cuidados... Quais são os devidos cuidados? Limpeza das mãos, sanitizar as mãos, passar um álcool 70, usar uma espátula limpa para poder transferir, não vejo problema. E assim, mas o eu ideal, retiraria o restinho. Eu também acabaria com o resto. Disso, gente. Eu não, mas usa até o finalzinho, vai até o fim, aí você retira e faz a limpeza desta região com clorexidina e álcool 70. Aí ele vai evaporar, limpa e você coloca o refil ali. Deve ser difícil, às vezes, lembrar disso, né? Mas o ideal é que você não misture, porque, vamos, por exemplo, se acontece uma contaminação ou uma separação, Regina, como que você vai saber se foi o novo que você colocou ou se foi aquele restinho que estava lá? Então, é que quando acontece isso, sabe o que a gente faz? A gente tampa, chacoalha e continua. Mistura tudo. Tudo errado, tudo errado. A gente aprende. Até a sua observação foi interessante, é pelo seguinte, existem cremes, tá, gente, que em casa as pessoas devem estar falando, olha, mas eu já vi creme na prateleira separado. Isso. Mas existe creme que é assim, tá? É feito dessa forma. Não, é outro caso. Bifásico, né? É o bifásico, tá, gente? Mais uma pergunta é enviada pela Manuela. Guardar produtos cosméticos numa bolsa térmica é uma boa alternativa para conservá-los? Ah, eu nunca tinha pensado nisso. Manuela, muito obrigada. Mas agora tem uma questão de análise. Se eu vou botar uma bolsa térmica, geralmente quando ela é térmica, você se vai levar de um lugar para o outro e aquela substância veio da geladeira, né? Vai estar gelado. Mas ela tem um tempo que ela fica gelada. Depois disso, a bolsa térmica ela não conserva mais, né? Então, ela pode virar o quê? Um meio de cultura também, porque vai ficar quentinho depois, úmido, abafadinho, nossa, é uma beleza. Tudo que bactéria e fungo adora. É lugar úmido, fechado, escurinho, tá ótimo. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Precisa manter sempre a temperatura, né, indicada. O produto, na própria rotulagem do produto cosmético, diz lá, manter em tantos graus. Tem isso. E também, o melhor é o que? Arejado. É uma coisa, não é você deixar fechado, eu vou deixar aqui fechado, não. É o arejado, mas não é, arejado não significa deixar aberto. É em local que passe, né? Viu, Rodrigo? Viu? Não é tão difícil. Agora eu vou ter que olhar todos os meus potinhos. Ler tudo. Vou agradecer a Isabel, doutora Isabel, que tem uma clínica. O site da clínica é clinicamartinez.com.br. O Instagram dela é Clínica Martinez, lembrando que Martinez é com Z. E o Face da doutora Isabel é @martinezclínica. Vou agradecer muito o Rodrigo, né, Rodrigo? Obrigado, Eita, Regina. Rodrigo, foi um prazer enorme. Trouxe muitos problemas. Brincadeira, você me trouxe muita luz, porque assim, a gente passa, depois em pipoca não sabe por quê.
É verdade? A verdade é Agora essa. sabe. Agora sei, pois é. O Instagram do Rodrigo, que é cosmetologista químico, Sou é isso? cientista cosmético. Cientista cosmético. O Instagram dele é @químico.rodrigo e no Facebook ele está da mesma maneira, como químico.rodrigon. Isso. Muito obrigada. Obrigado, viu? Regina. A gente Foi um aprende, prazer. né? Daqui a pouco, Prazer todo meu. Obrigada. depois, no final do programa, nós vamos continuar, vamos fazer uma live. Ai, que Pra tirar as legal. dúvidas. Para tirar as dúvidas, porque eu sei que ainda tem dúvidas. Nós recebemos muitas perguntas, até mesmo de prazo de validade. E aí nós vamos mostrar tudinho na nossa live depois do programa. No @Gazeta Mulheres? No Face? Você tentou fazer no Face, no Insta? Nós vamos tentar agora, porque não tinha um negocinho lá. Aí hoje nós vamos tentar. Isso, então no @Gazeta Mulheres. Vai no Face, mas talvez tenha no Face e no Insta. Isso aí. Muito obrigada. Depois do Obrigada. programa, né? Depois do programa. Logo que acaba? Assim que acabar, 15 você para 6, acabou corre aqui, lá. nós estamos lá. Sai daqui e Estamos vai pra esperando. lá. Em boa companhia. Obrigado. Até mais, viu? Obrigada. Obrigada pela pauta.